Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Anonimato Podcast. Agora ensaiando aí um cenário novo, né? 2024, trazendo novidades. É mais uma iniciativa do projeto Haja Comunicação e vamos dar continuidade aqui a histórias relevantes de pessoas que têm impactado a sociedade, projetos que têm tido uma influência positiva na sociedade e agora também trazendo um cunho mais missionário. E hoje nós estamos com um convidado, um amigo, uma pessoa que tem estado aí em comunicação conosco e desenvolvendo um projeto belíssimo. Nós tivemos aqui pessoas com histórias em várias partes do mundo e ele, em particular, também tem aí um projeto que também está um pouquinho em várias partes do mundo, influenciando em cada local. E vamos conhecer essa pessoa que tem um coração voltado a se importar com o próximo e entender um pouco sobre esse projeto que ele vem desenvolvendo. É um convidado que eu quero apresentar para vocês, pastor Marciano Vaz. Seja muito bem-vindo ao Anonimato Podcast. É um prazer tê-lo conosco e conhecer um pouco da sua história, conhecer também um pouco desse projeto do Instituto, né, que nasceu no seu coração. Mas seja muito bem-vindo. Sou muito grato, Augusto, né, estarmos aqui. Já ouvi falar da sua pessoa lá em Cabo Verde, há 4 anos atrás, através de um amigo em comum que nós temos, missionário Rafael Alves. Sim, né? sim. Olha, ouvimos falar muito bem, que coisa boa, não? Que coisa legal. Boa. E hoje poder estar aqui, né, estar com você é gratificante. Cabo Verde foi o primeiro campo transcultural que eu estive. Tenho um apreço muito grande pelo povo daquela nação e não é à toa que aquela terra é chamada e conhecida Terra da Morabeza, né? Morabeza. O que quer dizer Morabeza, pastor? Fala aí para as pessoas entenderem aí um pouco. Terra da Morabeza, terra da tranquilidade. Terra da amabilidade, né? Amabilidade. São pessoas amáveis, é um país espetacular. É verdade, é verdade. Podemos experimentar um pouco dessa amabilidade, né? E também deixar lá um pouquinho da amabilidade que há em nós, não é? Pois. O Cabo Verde, eu costumo dizer que nós temos muita familiaridade com o Cabo Verde, nós brasileiros, né? Sim. Viemos de um país tropical e Cabo Verde também. Então o africano tem muito disso. Toca uma música, ele sai dançando. Ele fala com os braços, né? Fala com o gesto. É verdade. É um espetáculo, é um espetáculo. É verdade. Mas, pastor Marciano, fala aí um pouco pra gente da sua família, do que moveu vocês a estarem em outras nações, podendo ali contribuir um pouco com o desenvolvimento de cada local. Fala aí um pouco pra gente, para conhecermos um pouco quem é Marciano Vaz e sua família. Pronto. Eu sou casado, tenho 40 anos de idade, sou casado com Camila Particelli Vaz. Somos de uma região do Brasil onde há muita colonização germânica e italiana, região sul do Brasil. A minha esposa é descendente de italiano, é Camila Particelli Vaz. Né? Casamos, estamos há 16 anos juntos. Hoje somos uma família formada por 4 pessoas. Temos o Natan, que é o nosso filho de 8 anos de idade, e temos também a Grace Maria, que é já a filha das missões, nasceu em Portugal. Natan nasceu no Brasil em 2015 e com 3 meses de idade nós fomos a Cabo Verde. Muitos disseram assim, você é maluco, levando um filho para um país africano cujo a saúde não é boa, isso não é novidade, né? E nós dissemos, não, maluco é estarmos longe do centro da vontade de Deus, né? É verdade. Então levamos Natan com 3 meses para lá. Lá ele cresceu, saiu de lá com 5 anos, quase 6 anos, né? Viemos a Portugal. Então essa é a família formada por 4 pessoas. Amo, né, a minha esposa Camila, uma guerreira, uma mulher de fibra, né, e tem sido uma bênção. Essa é a família Vaz. Que legal. Você falando aí do Natan,
com 3 meses, foi para Cabo Verde, né? E se você considerada aí uma pessoa, às vezes até irresponsável, alguns podem falar isso, né? Imagine eu que saí do meu país também, né? Lembrei disso. Estive em Guiné-Bissau, passei por Cabo Verde, depois Guiné-Bissau, e minha primogênita nasceu em Guiné-Bissau, em meio às improbabilidades do local, mas está aí, graças a Deus, minha esposa teve um parto tranquilo, muito bom, e quando eu estava lá, lembro que bateu uma certa dúvida em nós, né, em relação ao nascimento dela lá. Tínhamos recém-chegado no país e tudo, mas enfim, fomos para aquele que nos dá a paz que excede todo entendimento, e ele apontou para o nascimento do filho dele, né, de como foi, né? E aí nós entendemos que ele cuida independente do local que nós estejamos, né? É o lugar mais seguro para se estar, né? O lugar mais seguro para se estar é o centro da vontade de Deus. Pode ser no centro, pode ser no deserto, mas é o lugar mais seguro, né? É verdade. Você pode presenciar, viver, constatar o cuidado de Deus em tudo. Missionária Camila, minha esposa, teve um aborto em Cabo Verde, um aborto espontâneo, né? Espontâneo. Sim. E, com 3 meses precisou fazer todos os processos, curetagem e tudo mais. Mas eu vou lhe dizer assim que em todo momento Deus nos guardou. Não temos dúvida nenhuma. O melhor lugar é o centro da vontade de Deus, é o melhor lugar para se estar. É verdade. Mas então, como foi essa ida para Cabo Verde? Foi o primeiro campo transcultural de vocês? O que moveu vocês a estarem naquela nação? Como foi esse chamado ou essa chamada, né? Pronto. Eu sou envolvido, né, com missões já desde 2002. Nós viemos de uma formação da nossa liderança, um pastor missionário. Inclusive faleceu, né, no acidente da TAM, em Congonhas, pastor Luiz Antônio Rodrigues da Luz. Um homem missionário. Um homem que sustentava missionários pelo mundo, às vezes com um DVD, na época da venda dos DVDs, dos CDs. E lembro-me que quando ele partiu naquela tragédia do acidente da TAM em 2007 ali, muitos missionários ligavam lá para a igreja que ele era responsável, perguntando como é que ficaria o sustento agora. E não foi 10 missionários, foram dezenas de missionários. E este homem incutiu em nós esse sentimento de missões, esse sentimento de se doar em prol do outro. E desde 2002 nós vimos com esse sonho, fazendo cursos missionários, envolvido nos eventos, e o nosso coração sempre ardendo por missões. Lembro-me de uma noite que eu acordei e no sonho o avião que eu estava havia caído na selva, né, africana. E havia algumas pessoas nos perseguindo, e eu lembro-me que no sonho eu tirei a minha roupa e vesti a roupa das pessoas lá, dos nativos, dos nacionais, e aqueles perseguidores passavam e não me notavam. Não percebiam que eu era a pessoa que eles estavam buscando, porque eu era idêntico aos demais que ali estavam. E eu acordei com esta chama. Em 2013, eu era gestor de uma empresa de material de construção no Rio Grande do Sul. Essa empresa, em um mês, na cidade de Novo Hamburgo, região metropolitana, lembro-me que em um mês nós faturamos R$1.280.000. Em um mês, só essa filial aonde eu geria. Fui gestor em Novo Hamburgo, fui gestor em Porto Alegre, fui gerente também em Canoas, estava já há 3 anos naquela filial, gerindo. Mas quando eu olhava na rua os dependentes químicos a passar, juntando lixo, algo dentro de mim dizia assim: eu não te tirei de lá para vender material de construção. Eu tive uma passagem pela dependência química muito forte e em Cristo, né, eu encontrei a oportunidade de abandonar aquilo. E quando eu consegui abandonar, converti, cheguei à gestão da empresa, algo falava para mim: eu não te tirei de lá para vender material de construção. Eu tirei você de lá para dizer para o faminto que há um alimento para ele, para dizer para o sedento que há água para ele. E aquilo começou a me incomodar tanto, porque eu saía da gestão da empresa, chegava em casa
E na madrugada pegava os jovens da nossa igreja e íamos evangelizar os drogados. E há muito destas questões de facções, né, no Brasil. E no Rio Grande do Sul não é diferente. Na zona que eu morava, na parte do morro era uma facção que dominava. Na parte de baixo era outra facção. Mas os de baixo não podiam subir. Os de cima não podiam descer. Mas nós, como circulava no meio das duas, né? E pronto, saímos daquele mundo, muitos amigos do meu tempo estavam em cima. Outros estavam lá embaixo. Então assim, nós evangelizávamos na madrugada. E quando eu trabalhava, ficava pensando, poxa, Deus não me chamou para isso. Um dia eu fui convidado a ser missionário na cidade de Santa Maria, da Boca do Monte. Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É onde fica a base aérea do Rio Grande do Sul, não é, Santa Maria? A base aérea. Há um contingente militar muito forte lá. Teve um ano que ultrapassou o Rio de Janeiro, porque receberam os blindados, um material bélico. E foi lá que aconteceu o acidente, a tragédia da Boate Kiss, que morreu 242 jovens, né? Chegamos lá 6 meses depois, em uma cidade machucada, né, conhecida como o coração do Rio Grande do Sul, Santa Maria. E o coração do Rio Grande do Sul estava machucado, ferido. Lá encontramos famílias cujos filhos estavam lá naquela boate. Encontramos famílias que os filhos foram, mas não ficaram. Mas o telemóvel acabou a bateria e foram para casa de amigos. E os pais a ligar chegaram a ir até lá, naquele estacionamento daquele hipermercado, tentar identificar o filho lá. E lá estávamos nós, ficamos 2 anos lá como missionários, no interior de Santa Maria. E em 2016 fomos desafiados a ir para Cabo Verde. Havia uma necessidade na obra lá, e um pastor de 300 quilômetros nos ligou, nos convidou, e assim nós voamos a Cabo Verde. Ficamos 5 anos lá. Construímos, trabalhamos, né? Em 2020 chegamos a Portugal. Estamos aqui num projeto missionário no norte, na cidade de Barcelos, a implantar uma igreja, um projeto ali. Interessante. E dentro desse movimento, né, dessa movimentação que teve, né, foi para Santa Maria, foi para Cabo Verde, hoje está na Europa, e nessa movimentação aí, dentro disso nasceu algo no seu coração, né, que é o Instituto Natan, não é? E como é o trabalho, quais são as atividades, o que o Instituto Natan desenvolve? O Instituto Natan, ele nasceu do desejo de ajudar os missionários. O desejo. Quando nós saímos de Cabo Verde, havia uma família na África que nós conhecemos, família com 3 filhos, esposo, esposa, e se doaram às missões. Mas era a primeira experiência missionária deles, bem como a instituição enviadora deles. E nós, chegando aqui, tentamos buscar inúmeros parceiros para apoiá-los, sabendo, né, os desafios do campo missionário. E para uma família também que decidiu se entregar e se doar e abrir mão dos seus sonhos em prol das missões. Mas nunca encontramos parceiros, né? E entendemos num certo momento que não era para nós encontrar parceiros, era para nós ser esse sustento deles. Em 2022, março de 2022, nosso filho Natan. Natan significa presente dado por Deus, né? Isso significa Natan. Natan foi um presente que Deus nos deu nas missões. E aqui em Portugal, na cidade de Leiria, em 2022, minha esposa foi buscá-lo na escola. E ao retornar com uma moto 50 cilindradas, ela veio por uma estrada mais pacata, né? Ao pé da nossa casa, mais estreita. Só que ao passar por lá, havia uma construção civil ali. E havia um processo de tirar aterro, né? Cavar naquela obra. E havia mais de 20 caminhões tirando aterro. E minha esposa esqueceu desse detalhe. E era uma subida, e um caminhão saiu e parou naquela rua, em uma subida. Penso que estava a mexer ali no GPS ou algo do gênero, ligar, porque estava parado o caminhão mesmo a funcionar, ligado.
E a pista era estreita, ele ocupou cerca de 70% da pista. E a minha esposa, ao descer 10, 15 quilômetros por hora, mesmo devagar. Só que o fato de entrar e sair caminhão ficou terra na estrada. E ela foi frear e a moto acabou deslizando 10 quilômetros por hora. Ela só deitou. O menino que estava na garupa caiu, mas caiu mesmo embaixo da roda do caminhão. E nesse momento o motorista andou, engatou a primeira marcha e ela estava a puxar o menino e pegou mesmo a sua cinturinha. Ele tinha seus 6 anos de idade, pegou a cinturinha, a esposa gritou e ao gritar o caminhão parou. E ele abriu a porta e a roda parou mesmo em cima da sua cinturinha. E aquele motorista deu marcha atrás, voltou, a esposa tirou ele do caminho e não mexeu mais. Chamaram então os médicos, a ambulância, levaram ao hospital. Lá no hospital de Leiria da cidade, ficou umas 3 horas. Então foi deslocada a Coimbra, que é de referência aqui no centro do país. Lá Natan chegou. Chegou com a bacia toda, né, fraturada, os ossos aqui onde encaixa os fêmur desencaixado, enfim. Lá entrou ele, né, passou por 13 cirurgias. 13, ficamos 3 meses e meio internado. Neste internamento, muitos parceiros vieram com apoio. Parceiros do Brasil, dos Estados Unidos, de todas as partes aqui de Portugal e nos suportaram nesse momento. Nos deram suporte financeiro. Após o Natan dar alta, nós pensamos, poxa vida, existem muitos outros Natan. Natan deu alta, mas não precisamos parar por aí, né? Se a vida do Natan foi um segundo presente que Deus nos deu, quantas crianças estão sendo privadas desse presente que é a vida? Só porque nasceram em Atabanca, só porque nasceram no continente africano ou até mesmo em um país extremista, estão sendo privados deste presente. Toda pessoa quando nasce, ela ganha um presente de Deus que é a vida. Então, neste momento, nós entendemos que não era para outro dar o suporte, mas era para nós ser o suporte. Foi então que nós criamos grupos de WhatsApp com os amigos nossos, pessoais, e falamos, olha, tem outros Natãs para ser encontrado. Existem milhares de Natãs aí afora que necessitam de vida. Lembro-me que quando estava em Cabo Verde, havia lá em Cabo Verde, na capital, na praia, um bairro chamado Eugênio Lima. É um bairro onde a criminalidade impera muito forte. Mas lá na Eugênio Lima havia 2 meninas. A saber, eu posso falar o nome delas aqui, Raquel e a Daniele. A mamãe da Raquel e da Daniele já tinha ido embora para um outro país, porque o pai estava mesmo envolvido no álcool, enfim. Mas lá na casa de Daniele e de Raquel, havia uma classe de escola bíblica infantil. Lembro-me que um dia a Daniela, a mais nova, chegou na igreja e disse, pastor, eu passei na Universidade de Cabo Verde, na UniCV, para cursar um curso superior, mas eu não tenho dinheiro para a matrícula. Eu disse, vem mais à noite no culto que eu vou providenciar para você. A igreja não tinha, nós estávamos a construir. Mas o bolso do missionário é o bolso da necessidade. E lá fui eu, peguei o valor, lembro-me que era 3.200 escudos e paguei a inscrição da Daniele. Coisa boa que agora, o ano passado, eu vi as fotos da Daniele se formando. Relações exteriores. Havia Daniel, um santomense, morando em uma casa feita de papelão em cima da casa do tio dele. Quando descobrimos, começamos a auxiliá-lo. Falamos com uma membro da nossa instituição e ela alugou um quarto para Daniel. Outra membro da instituição pagou as mensalidades em atraso de Daniel. Alguns meses atrás, saiu as fotos do Daniel formado na Universidade de Cabo Verde. Então, o Instituto Natan é isso. A ideia é levar a vida. O Instituto Natan, a vida é um presente para todos. E através do apoio aos missionários que estão no campo, nós levamos a vida para esses que lá estão. Assim surgiu o Instituto Natan, porque a vida é um presente dado para todos. Muito bom. O entendimento de que
vocês tiveram um presente dado por Deus, cuidado por Deus também, né? Teve ali esse cuidado especial, mesmo diante dessa circunstância que o Natan passou, mas pelo que eu vejo, o Natan tem se recuperado. Fala um pouco pra gente como que está o Natan hoje, depois das cirurgias, como é que tá? Natan, como ele deu entrada em Leiria na primeira vez, no primeiro contato do acidente foi em Leiria. E após, então, foi a Coimbra. Ficamos 3 meses e meio e nunca mais fomos a Leiria, no hospital. Quando ele deu alta, 1 mês depois, fomos fazer uma consulta de rotina em Leiria. E um dos enfermeiros passou, olhou para Natan, reconheceu Natan. Voltou e disse, choca aqui, dá um soquinho para Natan. Natan deu, ele disse assim, tu é um guerreiro, sabia? Tu é um milagre. E o Natan disse, eu sei. Aí aquele enfermeiro olhou para mim e disse assim, ô pai, eu estava aqui na noite que ele deu entrada. A gente não fala, disse ele assim para mim, a gente não fala por questão de ética profissional. Mas agora ele está bem, eu posso falar. Mas quando ele deu entrada aqui, nenhum de nós na sala acreditávamos que ele ia conseguir. Porque nós estávamos perdendo ele naquela mesa. Então ele disse, esse seu filho é um milagre. E eu pensei comigo, fala uma coisa que eu não saiba, né? Porque eu entendo que Natan, quando nasceu, lá em Santa Maria, eu peguei ele ainda com um cordão umbilical, tá no meu Facebook essa foto, com o cordão ligado. Eu pedi para a doutora se eu podia fazer uma oração, ela disse, pode. Lembro-me que naquela ocasião eu estava a fazer uma exegese do texto ali de João Batista, que seria o maior homem nascido de mulher. Mas eu lembro que o melhor homem e o maior homem nascido de mulher, para Deus era a cabeça em uma bandeja. Era o fim que deu João Batista. Mas naquele momento eu pego o Natan e falo, Senhor, que ele seja grande aos teus olhos. Aos teus, não aos meus olhos. E Natan, após aquele acidente, eu entendo que era Deus. E se Deus quisesse levar, Deus poderia ter levado, né? Mas eu entendo que ele não levou. Não porque é um plano na minha vida e na minha esposa, não. Porque é um plano na vida de Natan e através de Natan. Natan fez 13 cirurgias. Nós perguntávamos ao médico ortopedista, teve uma cirurgia que durou 9 horas, que era a reconstrução da bacia. Teve outra cirurgia que durou 7 horas, que era fixar novamente os fêmures na bacia. A perna dele, como né, o caminhão passou na ida e na volta em uma das pernas, então magoou muito, machucou muito. A pele, perdeu muita pele, muito tecido, muito músculo, muita gordura, precisou fazer enxerto, tirar da esquerda e pôr na direita. Então eu perguntava para o doutor assim, doutor, Natan vai andar? Ele disse, papai, é uma escada que nós precisamos subir. A primeira dela é nós salvar a vida dele. O segundo degrau é salvar o membro, que é a perna. Sabe, papai, o andar é o último degrau da escada. E nós então pronto. Natan, agora foi sexta-feira passada, teve uma atividade da escola, no salão lá paroquial da freguesia da nossa comunidade. E Camila foi levá-lo lá. Ao voltar, disse assim, Marciano, tem que ver Natan correndo. Pulando de um banco para o outro. Parece que ele nunca teve nada. Então, assim, Natan tá um espetáculo. Natan corre, Natan brinca. Natan é um espetáculo, é um milagre. É um milagre. É um milagre. Né? A questão agora, a única coisa que falta é a questão da uretra, né? Porque está rompida e nós ainda, hoje, inclusive, passamos no hospital de Coimbra. Né, estamos aqui em Lisboa, Porto a Lisboa nos dá aí uns bons 450 quilômetros. Né? Passamos em Coimbra em um atendimento com a cirurgia e também com o urologista. E ele nos apresentou ali umas opções. E vamos estar considerando, trabalhando a questão da uretra dele ainda, vendo o que é melhor para ele. Né? Que bom, é uma alegria, né, poder ver o que Deus faz, né? Esse cuidado que, mesmo numa situação tão complicada, podemos dizer assim, não é? Mas ele recuperado, né? Caminhando, andando, correndo, como você falou, né? E dessa situação nasceu algo fantástico, né? Que é
o Instituto Natan, cuidando também, gerando vida para outros em vários os aspectos, né? Como auxiliando uma pessoa, cooperando com uma pessoa no seu crescimento, na sua formação profissional, como você acabou de citar agora há pouco, e em outros campos também, né? Pessoas, outros trabalhos, outras frentes de trabalho que o Instituto tem cuidado, tem apoiado, tem cooperado. E fala para a gente um pouquinho de famílias, de projetos que o Instituto Natan tem cooperado, onde que o Instituto Natan está presente e de que forma ele está presente. Obrigado, Augusto. Assim, Natan hoje o Instituto Natan, ele está no Brasil totalmente legalizado. Ele tem CNPJ, ele tem conta, né? Ele está uma bênção. É real, né? É real. Ele está mesmo... Real e legal. E legal, né? O estatuto dele é lindo. Você lê aquele estatuto, nós fomos assessorados pelo nosso assessor jurídico, um homem assim espetacular, lá em Brasília, o advogado Eliabe. Você lê o estatuto, você consegue perceber ali algo extraordinário, né? O Instituto Natan hoje, ele já trabalha há 1 ano e meio. Desde que Natan deu alta, nós já estamos em atividade, né? Antes mesmo dele existir, juridicamente, ele já começou a funcionar. Porque nós, brasileiros, muitas vezes somos assim, né? Troca o pneu com o carro andando. E as necessidades são tão grandes que nós entendemos de iniciar já propriamente o projeto e ir legalizando no decorrer. Nós trabalhamos com apoio a 3 frentes. Encerramos agora em dezembro algumas frentes, mas já há 1 ano e meio nós apoiamos uma família em Cabo Verde. Missionário Marcos Sangueza, missionária Nathalie Sangueza, juntamente com seus 3 filhos, né? E ali eles estão trabalhando já há 5 anos. Um trabalho espetacular, espetacular. Com crianças, nós sabemos a realidade de Cabo Verde, da África, e as crianças ainda uma forma de trabalho muito importante, muito importante. Ali eles trabalham com noções de higiene, cidadania e também com uma palavra de Deus, né? Lembro que no Cabo Verde nós falávamos de cidadania e a questão da higiene. Uma situação, mesmo comunidade lá em Cabo Verde, e nós arrumamos problema com os pais, porque alguns pais ficaram bravos porque o filho chegou em casa e queria tomar banho. Porque disse que era importante ter a higiene em dia, tomar banho, porque agora ele era uma obra de Deus, ele precisava cuidar do templo que Deus fez ali, que era ele. E Cabo Verde, a água não chega em qualquer sítio. Você precisa comprá-la com tonéis, bidons. Sim. E é difícil ter água. E o filho queria tomar banho, mas o pai não queria que gastasse a água, então gerou um problema ali. Mas pronto. Dito isso, nós apoiamos hoje Cabo Verde, com esses missionários, com um valor fixo mensal, né, dando a eles um suporte. Não é integral, é uma parcela, é um apoio, né, ali para aquela família já há 1 ano e meio. Todo mês. Como é que funciona, pastor Marciano? É assim, nós temos um grupo de WhatsApp do projeto Cabo Verde. Supomos que Augusto queira participar. Nós adicionamos o Augusto no grupo do WhatsApp. E nesse grupo do projeto Cabo Verde está também os missionários que são beneficiados. Eles estão ali no grupo. No momento que o Augusto lança a sua semente, a sua oferta, o valor que ele lançou, a secretária já vai lá e atualiza a planilha, em tempo real. O Augusto viu o valor dele sendo contabilizado. Quem é apoiado também está observar e perceber que entrou o valor. E a nossa ideia não é fazer fundos. A nossa ideia é, em tempo real, ser só o intermediário para que esse trabalho aconteça.
É interessante, já tem uma prestação de contas nesse processo, né, mostrando a seriedade do trabalho, né? E você falando a respeito da situação de Cabo Verde, de algumas comunidades, a questão da água, inclusive eu lembrei que existem crianças que não vão para a aula por conta que tem que andar quilômetros para buscar água, né, para poder suprir as necessidades da sua família, né? Então há essa realidade ainda em Cabo Verde, apesar de ser um país já um pouco desenvolvido, né, mas ainda há muitas necessidades, né? E ver o Instituto Natan sendo uma ferramenta de suporte para quem lá está e ver esse crescimento nessas pessoas que recebem essas sementes é algo muito significativo. E como que as pessoas, quem estiver assistindo o podcast, quiser semear ou fazer parte de alguma forma, conhecer o projeto, qual é o número que pode acessar, você pode falar e eu coloco aqui para que as pessoas possam entrar em contato e conhecer um pouco mais sobre o projeto. Né, as redes sociais vamos colocar também, mas diz aí um contato que seja aquele que realmente as pessoas possam conhecer e cooperar. Pronto. Com relação a Cabo Verde, só aproveitando aqui Sim, um parênteses, à vontade. uma curiosidade, né? Cabo Verde ele é feito de montanhas de origem vulcânica. Sim. Há lá uma ilha, a Ilha do Fogo, né, que é um vulcão ativo ainda, que em 2015... Inclusive, quando eu estava lá, né, no período que entrou em erupção, destruiu a metade. Devastou uma grande região ali, né? Inclusive um museu que tinha sido gasto milhões na construção do museu e o fogo lambeu ali aquela região, né? Então, as ilhas lá são de origem vulcânica. Então é muita montanha, muita montanha. Na época do colonialismo, ali meados de 1450, 80, Cabo Verde, por ser ilhas, está isolada, né? Ela está desligada, falando em questão terrestre, do continente africano. Então ele está isolado no meio do oceano e lá no meio, então, ele foi usado muito tempo como um centro de distribuição de escravos. Tanto que é conhecida como as Ilhas da Escravidão. Ali eram selecionados escravos que eram trazidos do continente, né, africano e ali distribuídos. Os piratas que roubavam na época, um famoso pirata, Francis Drake e muitos outros, que tentavam roubar a coroa ali em Cabo Verde, lançavam um ataque e ao lançar ataques, as prisões eram quebradas dos escravos, então eles conseguiam fugir para dentro das ilhas, para dentro da ilha mesmo. E lá eles pensavam, quanto mais escondida eu estiver, melhor vai ser. Então hoje você, andando por Cabo Verde, você percebe moradias em lugares absurdos. Remotos, né? Remotos, você pensa, como é que chegou lá? Então, se você vai de uma extremidade a outra nas ilhas, você percebe que às margens da estrada, no determinado horário do dia, tem pessoas com mulas, com jumentos, com seus garrafões de água, esperando o caminhão passar para eles comprar a água e levar para sua casa em lugares totalmente isolados. No topo da montanha, né? No topo da montanha. Então, assim, a vida lá é muito difícil. E lá estão os missionários, e lá nós estamos apoiando, não só Cabo Verde, como também Senegal. Nós estivemos ali com um projeto onde você conhece... Ami de l'Afrique, né? Exatamente, do missionário Paulo Locatelli, Otávio Marques. Isso. E ali, então, nós apoiamos por um ano os missionários Micael e Ana. Tiveram lá agora e retornaram por questões de saúde em dezembro. Agora que passou, estão no Brasil. Apoiamos ele, Instituto Natan. Inclusive... o missionário Paulo Locatelli, juntamente com Otávio Marques, liberaram este casal para o Instituto Natan e nós levamos eles a Cabo Verde para poder proporcionar férias aos missionários de Cabo Verde que estavam há 5 anos lá sem férias. 5 anos, né? Imagine você, vindo de um país em questão territorial, a nível continental, que é o Brasil. A Europa cabe 1,5 vezes dentro do Brasil, não é? Sim. Imagine você missionário dentro de uma ilha, 5 anos
sem sair de férias. Eu estive em Cabo Verde no tempo da pandemia, onde nós tínhamos que ficar dentro de casa, aonde o exército foi posto na rua para nós não sair de casa. Você já está dentro de uma ilha. E agora fechado dentro de casa. Foi muito difícil, né? A limitação. Mas lá estão os missionários. Também tem o projeto Turquia Missionária Ana Carolina, filha de pessoas aqui de Figueira da Foz, uma portuguesa, melhores notas na escola, com bolsas, quadros de excelência, mas ela entendeu, não, tem uma chamada missionária. Ainda mais excelente. Exatamente, uma chamada com excelência. E ela foi à Turquia, ficou 4 meses pela Jocum, retornou na base lá em São Paulo, na Dunamis Farm, ficou lá, pediram para que ela ficasse 1 ano ajudando com seu inglês fluente, sendo tradutora dos americanos lá, liderou uma equipe nos Estados Unidos agora de 3 meses da escola, agora retornou e vai definitivamente à Turquia. Apoiamos ela também. E agora, aqui o Cristiano Pereira, um jovem convertido português aqui de Figueira da Foz, filho de Figueira da Foz, membro da ADMVC, né? Assembleia de Deus Ministério Visão de Conquista. É a que nós pertencemos aqui, cujo pastor-presidente, pastor João Bosco Castro, com uma parceria com o Instituto Natan e uma parceria com a FECTERS, Federação de Comunidades Terapêuticas do Rio Grande do Sul, lá no Brasil. Nós estamos enviando o Cristiano ao Brasil, passar 1 ano na Federação de Comunidade Terapêutica, assessorando e aprendendo, para em 2025 voltar a Portugal e nós implantarmos aqui uma comunidade terapêutica, né? Então, dessa forma, nós estamos ali trabalhando, e a forma que tem para poder apoiar o Instituto, Augusto, como tu disseste, é entrar em contato com o nosso número, né? As nossas redes sociais, Marciano. Nós estamos agora potencializando as redes sociais, né? Para poder abranger mais. Mas tem as minhas redes sociais e o número de WhatsApp mesmo, nosso, é o 910 156 459. Número de Portugal, né? Número de Portugal, 910 156 459. É o meu número mesmo, pode contactar. Nós vamos achar uma forma de estarem apoiando aí e entrando nesses projetos conosco, cumprindo a grande comissão. Muito interessante ver todo o trabalho, todas as atividades que o Instituto tem apoiado e não está só em um continente, né? Está em vários continentes, e poder fazer a diferença na vida de pessoas e com certeza numa sociedade, né? Com poucas palavras, como que você resume o Instituto Natan? O Instituto Natan vem com o sonho de levar a vida. A vida é um presente. Muitos estão sendo privados pela dependência química, pela fome. Tantos são os obstáculos que têm privado essa vida chegar. E o Instituto nasce com esse desejo de proporcionar a vida. Eu, particularmente, eu cresci em uma família separada. Um pai, né, dependente químico, alcoólatra, descobriu que trabalhar, que vender alho, aquele tempero, sim, ele descobriu que vender isso dava dinheiro. E ele pegou os 3 filhos que moravam com ele, eu, meu irmão mais velho e minha irmã, e colocou vender na rua. Comprava as bolsas grandes, dividia em pacotinhos e colocava vender na rua. Eu, com 5 anos de idade, eu fui vendedor já. Dos 5 aos 11 anos de idade, fui vendedor ambulante. De domingo a domingo na rua, e trabalhava, trazia o dinheiro. E um pai, dominado pelo álcool, muito violento, né? Com 11 anos de idade, uma noite, eu percebi que eu não havia vendido bem e que aquela noite ia ser difícil. O que é que eu fiz? Eu falei, hoje eu vou fugir de casa, com 11 anos de idade. Fugi, fui morar embaixo de uma ponte, de uma passarela. Fiquei lá por 2 semanas, todos a me procurar e não me encontravam.
Com 11 anos de idade, eu pedia dinheiro nos supermercados, comprava pão, comprava sumo, e à noite ia lá de volta embaixo daquela ponte. Lembro-me como se fosse hoje, os ratos a passar no pé, as baratas a passar as mãos, as noites longas, muito longas aquelas noites. Era uma ponte que passava em cima do Transurb, na região metropolitana de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E eu acordava, estava a passar o Transurb e eu pensava, já é 6 horas da manhã. Voltou a funcionar o Transurb. Que bom, a noite já passou. Quando eu ia ligar um radinho que eu tinha para ouvir, não era nem 1 hora da manhã ainda, não havia nem parado de funcionar. E as noites eram longas. E com 2 semanas eu fui ter com a minha mãe, eu pensei, chega, não quero mais. Fui ter com a minha mãe e lá morei com ela até dos 11 aos 14 anos de idade, né? E com 15 anos eu conheci a droga. Os amigos, né, apresentaram, olha isso aqui. Era lá um de fumar, né? Pronto. Tentaram fechar, não conseguiram. Eu disse, deixa eu tentar. E não é que eu enrolei aquilo? Aí um olhou para mim e falou assim... Enrolou e foi enrolado. Literalmente. Eu enrolei as pessoas. Um dos amigos disse assim, meu apelido era Neguinho, minha alcunha. Ô, Neguinho, hein, fechadorzinho e tal. Aquilo soou como um elogio. Massageou o ego. Opa, alguém que vinha de uma vida tão complicada e, né? Chegou ao ponto de, né, usar todas as drogas possíveis. Ponto de, né, as piores drogas usava e os vizinhos diziam, o Marciano tem que morrer para deixar de fazer peso na terra. Eu decidi, eu não quero mais essa vida para mim. Não quero mais. E naquele momento, naquela semana eu decidi. Eu falei para mim mesmo e conversei, né, com Deus. Disse assim, se tu existe mesmo, eu vou conseguir abandonar as drogas sem ir para um centro de recuperação. Porque a minha mãe não tem condições de sustentar todos. Então, se tu existe mesmo, tu vai mudar a minha vida aqui fora. Lembro-me que foi em agosto de 2020. Na quinta-feira, 5 dias depois desse acontecido, peguei os meus CDs de punk rock, quebrei tudo. Peguei os meus cigarros que eu comprava, né, naquelas de 20 carteiras de cigarro, fumava 2 por dia. Rasguei tudo e disse, a partir de hoje, isso não me domina mais. Nós viemos levando para o sedento a água, uma água cristalina, dizendo que há esperança, dizendo que há uma possibilidade de mudança. Ainda agora, sexta-feira, estava sentado com um senhor português nortenho, lá do norte de Portugal. Tocou em muitas bandas, muitas noites. E agora, dependente do álcool, estava lá dentro da minha casa, eu dizendo para ele, há uma esperança, há uma forma de tu sair, há uma forma de restituição. Né? E é isso que o Instituto Natan leva. Ele leva a vida. Ele leva a transformação. Né? Esse é o objetivo do Instituto Natan. Nós sabemos que existem muitos desafios, né? Quando nós nos dispomos a desenvolver algo dessa forma, com esse intuito, com esse entendimento. E como que o pastor Marciano vê como o maior desafio do Instituto Natan? É a confiança, né? A confiança hoje há muito descrédito no que tange as missões. Muitas pessoas mancharam, outras vão. E falta hoje confiança num projeto que seja transparente, né? E que faça o trabalho com seriedade. E o Instituto Natan vem com isso, tanto que a ideia da planilha é essa. Nós não temos a ideia de fazer caixa, mas todos os desafios do Instituto nós colocamos no grupo e o momento que sana o desafio, né, nós já encerramos aquele projeto e partimos para outro. Claro que entendemos que há uma necessidade na questão das missões. Há muito voluntário bom nas missões, pagando um preço, chorando, né?
sofrendo. É como Paulo disse, eu aprendi que o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho, né? Então ele estava dizendo, eu perdi o encanto pela vida. Eu deixei de querer construir algo em torno do meu nome aqui na terra. Mas agora, para mim, o viver é Cristo. É isso que para mim é vida. Hoje eu entendo que a maior alegria para mim é estar no centro da vontade de Deus. É estar lá onde há necessidade. E hoje há muitos missionários com falta de recursos. E há muitas pessoas com desejo de apoiar, mas sem ter um projeto, né? Há muitos projetos aí sérios. E assim nasceu também o anonimato, porque nós entendemos que realmente existem diversos projetos muito, podemos dizer, espetacular mesmo, projetos magníficos e de fundamental importância para a mudança de uma realidade, de uma comunidade, de uma sociedade, mas não são vistas. E é uma forma de dar voz, né, a projetos e poder compartilhar com as pessoas esses projetos e mostrar também que quem quer faz, né, que é capaz, há essa possibilidade de fazer, de se importar e fazer algo também. Eu sempre digo isso porque eu acredito nisso, né? Por isso nasceu também o anonimato, foi uma ideia da minha esposa, Mariana, já partilhamos isso em outro episódio. Mas é com o intuito de dar visibilidade. É também uma parcela da nossa contribuição, né? E que assim seja, não só com os projetos que já passaram aqui, pessoas que passaram aqui, como os que estão por vir e como o Instituto Natan também, que pessoas possam abraçar essa ideia, caminhar junto, né? Que esse é o objetivo, caminhar junto em prol das pessoas, das comunidades. O Criador, ele fez isso, ele se importou conosco e Deus deu o que ele mais tinha de precioso, que era o seu Filho, né, em favor de nós, e podemos fazer algo, podemos também contribuir com uma parcela, né? Mas, Marciano, quais as suas referências, qual a sua maior referência? Fala um pouquinho para nós, por que se tornou a sua maior referência também? Pronto, eu gostaria de parabenizar, né, pelo anonimato. Obrigado. E a oportunidade, agradecer de estar aqui, né, Augusto? Eu sabia que tu estivesse em Cabo Verde, Senegal e Guiné-Bissau. Sim. Mas não sabia que tu esteve 2 anos em Guiné-Bissau. Isso. Então, fui descobrir aqui que a sua filha nasceu lá. Exatamente. E olha que coisa interessante, né? Um trabalho que vem de encontro, vem sanar a necessidade que há de dar voz a esses projetos, né? Eu vi aqui o Carlinhos Senegal da outra vez. Isso, esteve conosco. Epa, isso é um espetáculo. Quero parabenizar mesmo e dizer, olha, uau, parabenizar pelo projeto de dar voz, né, a essa turma que está vindo aí, que não tem muito ainda, não é muito conhecido, né? Mas vem dar voz. Deus abençoe, olha, parabéns mesmo. Obrigado. Trabalho. Com relação à referência, hoje, em termos de projeto, uau, é o Instituto Tia Jô. Na verdade, nós nos espelhamos neles. Tia Jô é uma missionária do Amazonas, do interior do Amazonas. E ela foi buscada por missionários e pastor Cisino Bernardino de Camboriú, Santa Catarina, assessorou. Hoje, a Tia Jô, juntamente com seu esposo Josué, pastor Josué, estiveram em Cabo Verde. Eles estiveram em Cabo Verde através de um companheiro nosso de missões, pastor Ariovaldo Filho, era um companheiro nosso. Eles estiveram lá e eles criaram o primeiro grupo de WhatsApp, como o nosso modelo é uma cópia do modelo deles, né? Então, o que é bom se copia, né? Claro. E eles, então, criaram um grupo de WhatsApp para sustentar um missionário nacional de Cabo Verde nosso, que nós estávamos com dificuldade de mantê-lo. E eles foram tocados, foram lá, e ela trabalha com o Ministério Infantil, então tinha muitos contatos e criou o grupo. E deu tão certo que criaram um outro grupo, e um outro grupo,
em outro grupo. Hoje o Instituto Tiajô, eu admiro muito eles, são guerreiros. O Josué é espetáculo. Eles mantêm 22 grupos missionários. Camboja, as montanhas do Nepal, Cabo Verde, eles ainda mantêm na nossa missão lá em Cabo Verde o projeto. Peru, no Amazonas, na Bahia, eles estão construindo, um prédio de 3 andares da escola. É um espetáculo, é um espetáculo. Olha, eles são a maior referência hoje, o Instituto Tiajô, em termos de projeto. E a simplicidade deles. São homens simples, são pessoas assim num coração puro. E é a minha referência hoje como instituição. O evangelho é simples, né? Eu falei aqui no início, quando Deus apontou para o nascimento do filho dele, não há simplicidade maior do que aquela, né? E aí, no decorrer da trajetória de Jesus, né, Deus como homem, nós podemos ver também uma simplicidade e um poder extraordinário, né? Na pessoa de Jesus, né? Exatamente. Mas, enfim, estivemos aqui conhecendo um pouco sobre Marciano Vaz, pastor Marciano Vaz. Para mim, um prazer, repito, tê-lo aqui conosco, poder ouvir um pouco da sua história, saber o que Deus fez na sua vida e está fazendo através dela, como o teu coração foi movido a se importar com pessoas, usar a tua experiência para também beneficiar outros, e isso é algo muito plausível, né? Que Deus possa continuar mantendo o teu coração aquecido com esse intuito, com esse sentimento e com essa motivação de se importar, de apoiar e de caminhar com outros. Eu acho que esse é o propósito, né? E fico feliz, verdadeiramente feliz de poder ouvir mais uma história, que essa história seja edificante para outros, que o Natan possa ser cuidado por Deus assim de uma maneira ainda mais poderosa, porque o que eu ouvi aqui e o que eu vejo na pessoa de Natan, hoje eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, é algo realmente que alegra o nosso coração, por poder ver o cuidado de Deus. Quando eu soube da história, né, por telefone, quando falamos a primeira vez, eu ainda no Brasil, eu realmente fui muito impactado com a história do Natan, e poder ver assim o cuidado de Deus é algo que realmente alegra o meu coração. E não só isso, saber a proporção que tomou, né, a vida do Natan em outras vidas, né, esse presente de Deus também para outras pessoas. E para finalizar, eu gostaria que o pastor pudesse falar para as pessoas uma mensagem de motivação, uma mensagem que as pessoas possam acreditar que realmente vale a pena e que é possível se importar com o próximo. O Natan está aí fora, né, com a sua menina, estão a brincar, e os 2 filhos das missões, né? Nasceram para as nações, né? Estão ali. E a questão do Natan, o Instituto Natan nasce de um episódio muito difícil, uma fase difícil, que foi o acidente de Natan. Sim. Mas é o interessante, o poder que há em Deus de ressignificar. Ressignificar é dar um novo significado às coisas. Muitas vezes eu me peguei pensando, quando eu estava na rua, dormindo embaixo da ponte, com o tempo passou, eu vim acabar sendo gestor de uma empresa, de uma loja que eu não podia nem entrar quando eu era vendedor de rua. Mas agora eu era gestor daquela empresa. E eu passava de metrô, de Transurb, e olhava os sítios, os lugares onde eu muitas vezes caminhando a vender uma criança, e eu me via lá. E dessa forma eu questionava comigo mesmo, e até mesmo com Deus, dizia: Deus, não tinha outras formas de chegar onde eu cheguei? E não pelo caminho tão duro que foi passado, né, de um pai alcoólatra, enfim. Mas hoje eu percebo o poder de Deus de dar um novo significado àquelas experiências. Porque hoje nós somos
o denominador daquela soma. Nós somos o resultado de uma equação. Se nós somos fortes hoje, se hoje nós estamos trabalhando, buscando alcançar outras pessoas e fazendo pelo próximo tudo que está ao nosso alcance e às vezes até o impossível pelo outro, é porque Deus deu um novo significado. É o poder de ressignificar. Quem sabe as experiências de quem está assistindo ou vai assistir foram experiências tão difíceis que ela não consegue tratar isso. Mas a palavra que eu deixo é: há um poder em Cristo de ressignificar, de dar um novo significado. Eu olho para as cicatrizes de Natan e percebo que nós poderíamos ser escravos daquelas cicatrizes. Poderíamos lamentar, poderíamos chorar e poderíamos viver, muito, quem sabe até minha esposa por estar conduzindo a mota, de se sentir culpada, mas não, desde o início nós fomos muito claros e em Deus encontramos o poder de entender que não foi culpa, mas há um propósito, porque através daquela tragédia nasceu algo tão lindo que é o Instituto Natan, levando vida para as pessoas. Quem sabe as experiências, cicatrizes deixadas, pelas experiências da vida tenham te subjugado, ou te aprisionado, ou te limitado a sonhar e viver uma plenitude daquilo que Deus tem. Eu quero dizer, há um poder de ressignificar em Deus, em Cristo, para a tua vida. Ele vai pegar as experiências difíceis e ruins e transformar em algo bom, E você vai olhar e dizer, uau, vai poder curar, Pessoas que foram machucadas estão curando. Pessoas que foram feridas foram cicatrizadas. A cicatriz está ali, no mesmo sítio, mas não dói mais. Quando ela olha, ela diz, isso aqui é só marcas de algo que eu passei, mas hoje eu sou forte. O poder de ressignificar em Cristo Jesus. E é interessante que é além físico, É algo que alcança a alma, Essa ressignificação, ela é além físico, É algo na alma, como você mencionou, a questão de que poderiam se sentir culpados, mas vocês estão sendo protagonistas de algo ainda maior, Porque vocês entenderam e não deixaram com que essa tragédia paralisasse ou ferisse em vocês. Mas não, vocês estão sarados, o Natan também está cada dia mais sarado, recuperado, e creio que ele vai ficar 100%. E para finalizar, eu gostaria de que chamasse o Natan aqui para a gente, só para a gente finalizar. Acho que seria interessante as pessoas poderem ver o Natan, conhecer o Natan, saber quem é a pessoa que fez surgir, através dele nasceu esse instituto. Por favor, se alguém puder chamar o Natan. Aí está o Natan, chegando o Natan, sentando aí do lado do paizão dele. Esse é o Natan, é o guerreiro. Natan. Então, pessoal, aqui está o Natan, a pessoa que deu aí o início, A pessoa através de quem surgiu o Instituto. E é uma alegria poder ter o Natan aqui, vocês conhecerem o Natan. O Natan também nas suas redes tem aí o histórico de como foi o acidente, como tem sido a recuperação. E ele vai falar um pouco pra gente como que foi o acidente, um pouco de como ele tem se sentido no passar do tempo. Fala um pouco pra gente, Natan. O acidente foi difícil, mas também surgiram coisas novas e boas também. Claro que o inimigo tenta destruir a nossa vida e ele queria destruir a minha, mas não conseguiu. Deus me ajudou, me protegeu daquilo tudo. E eu também foi difícil,
Foi muito difícil, mas Nasceu o Instituto, né? nasceu o Instituto. É isso aí. E fala para as pessoas, Natan, aí das suas redes sociais, convida o pessoal a conhecer, a seguir lá, conhecer um pouco da tua história. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Missionários em Natan. Tem 3 vídeos, mas abençoa muito. Ah, muito bom. Então tem que fazer mais vídeos aí, colocar esse videozinho aqui lá também, divulgar, vamos divulgar juntos, né? E muito bom te conhecer, muito bom ver aí a sua recuperação, conhecer o Instituto Natan, presente de Deus, né? Então é isso. Gente, muito bom ter esse tempo aqui com o pastor Marciano Vaz, com o Natan, saber sobre sua família, que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família e que o Instituto Natan avance, prossiga. Estamos aqui para caminharmos juntos e avançar em prol do reino, né? Feliz por conhecer essa família de perto e por poder ouvir essa história. Que essa história possa edificar a sua vida também e que você compartilhe esse episódio com outras pessoas, curta aí as nossas redes, nosso canal. Você pode contribuir também dessa forma, propagando essas histórias tão enriquecedoras. Deus operando nas vidas, como houve aí uma pessoa da equipe médica que falou que realmente não acreditava e que Natan é um milagre. Eu creio nisso, estou diante de um milagre e você também. Então compartilhe e esteja conosco também nos próximos episódios. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Um abraço.